crianças, tudo bem? Como vai? A classe está cheia hoje, que bom! Bom, agora vamos começar primeiro orando. Vamos todos de pé, por favor. Vai, Lucas. Tá. Bom, a tia vai agora orar. Então, Pai querido, Pai amado, obrigado, te agradeço, Senhor, por essa tarde maravilhosa, Senhor, estar aqui com todos, Senhor, reunido em Teu nome, Senhor. Te agradeço por tudo e me ajuda, em nome de Jesus. Amém. Bom, a nossa história hoje vai começar no livro de Mateus, que é Mateus, capítulo 13, do 1 ao 9, depois do 18 ao 32, que fala a respeito de um homem, o semeador. Esse semeador, ele é um homem que ele trabalha com terra, ele trabalha com plantação. E o versículo que a gente vai decorar é esse: eis que o semeador saiu a semear. É Mateus 13, capítulo 13, versículo 3. Certa vez, Jesus estava em meio à multidão. Aí ele começou a contar uma história. A história é justamente desse homem, o semeador. O semeador, existem vários tipos de semente. Aí ele começou a jogar para todos os lados. Começou a jogar as sementes, sem nem saber onde estava, sem se importar onde estava caindo. Jogou, depois foi embora. A primeira parte, ela caiu em meio ao caminho. As pessoas passavam, pisavam, esmagavam. Aí lá em cima, lá no céu, lá veio um passarinho, viu? E lá vinha ele descendo. Sementinha, eu estou com fome. Começou a comer, e um bocado de pássaro desceu e comeu tudo sem deixar nenhuma sementinha. Nesse local, nenhuma semente brotou. A outra parte caiu, depois eu mostro as figurinhas. A outra parte caiu em meio às pedras. Aí foi lançada em meio às pedras, mas mesmo assim a plantinha nasceu. Mas quando apareceu, foi surgindo o sol de 10 horas, de 11, quando deu sol do meio-dia, ela começou a murchar, secou no calor e morreu. Coitadinha, tá vendo, Maria, como é as coisas? Essa morreu, porque não tinha nenhum nutriente, e sem água, sem vitamina nenhuma. A outra parte caiu em meus espinhos. Ela começou a crescer, foi crescendo. Quando começou a ganhar vida, aí veio o espinho, cresceu maior do que ela e foi sufocando, e morreu. Meu Deus, será que nenhuma sementezinha vai descer? Eu não acredito. Já 3 morreram. A primeira, nenhuma ficou. E a quarta plantinha, essa figura eu vou mostrar. A quarta plantinha, ela cresceu numa terra fofinha, cheia de nutrientes, de vitaminas. Tá vendo, criança? Mesmo assim é a gente. Se a gente não se alimentar com nutrientes, é o quê? Comida. Se a gente começar a comer besteira, sorvete, chocolate, biscoito, tem que se alimentar com o quê? Com feijão, com arroz, com carne, com galinha.
A mamãe sabe muito bem do que vocês precisam. Mesmo assim, essa plantinha, ela cresceu e deu até frutos. Não é linda? Muito bem. Aí os discípulos ficaram, ficaram conversando com o outro. O que será que Jesus quis dizer com isso? Aí eles disseram, vamos lá perguntar para ele. Aí chegou para Jesus e disse, Jesus, eles pensaram assim, eu acredito que Jesus está querendo que a gente plante alguma coisa. Vamos perguntar. Quando chegou perto de Jesus, aí Jesus, com bastante calma, começou a explicar o porquê da história. O porquê do semeador. Porque, na realidade, o semeador, ele primeiro faz o quê? Ele primeiro prepara a terra. Ele só fez, isso aqui são histórias, são ilustração, para ele poder contar que a terra é os nossos corações. A terra, a primeira, que ele jogou, que os passarinhos comeu no caminho, o pessoal pisou. Essa daqui são pessoas que escutam a palavra de Deus, sabe que Jesus é o Salvador, mas só que elas não estão nem aí. Por quê? Porque elas acham que tem tudo e não precisa de Jesus, não precisa de nenhum Salvador. Essa que caiu nas pedras, são justamente essas pessoas que ouvem a palavra de Deus, acreditam, mas não vai à igreja, não ora, não vai à escola dominical, não lê a Bíblia, não lê a palavra. Aí termina o quê? Vem o sol das dificuldades. Aí na primeira dificuldade, vai e deixa Jesus. Essa dos espinhos, essa aqui é muito engraçada. Porque tá lá a Pantanais, quando chega fevereiro, começo aí todo em março, não sei qual dia, aí ela aceita Jesus, mas quando começa, aí vem o carnaval, tá lá. O que é que faz? Deixa Jesus pelo mundo. Então, e nada, nem água, nada penetra nela. É uma pessoa frágil. Vem o diabo e rouba tudo da mente delas. Então, essas são pessoas que aceitaram Jesus, como algumas pessoas aqui, que aceitaram Jesus como Salvador e já estão dando frutos. Por quê? Porque vê a palavra de Deus. O que é que tem de nutriente? Ela nutre a nossa alma, ela alimenta a nossa vida, ela tem água, tem todos os alimentos que a gente precisa. Se a gente estiver triste, se a gente estiver depressivo, qualquer problema a gente vai lá e o Senhor, com a sua palavra, conforta os nossos corações. Ele nunca desamparou a gente. Por isso que o meu coração, ele é esse coração aqui, ele já tem Jesus. Mas vamos falar daquele que não tem. A Bíblia diz que amarelo aqui, ele representa o ouro. Ele representa o ouro. Ele representa o quê? Luz. Claridade. Então, Deus, ele amou o mundo de tal maneira, ele amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu filho para morrer por morte de cruz. Mesmo a gente ainda sendo pecador, mas para que isso aconteça, que a gente aceite ele. Lá no céu não entra pecado, porque lá no céu não existe mentira, não existe fofoca, disses e medices. As pessoas são unidas, as pessoas se amam. Por isso que não existe nenhuma manchinha. Aí esse homem, que é o nosso Pai querido,
Ele amou o mundo de uma tal maneira que o seu Filho derramou o seu sangue lá na cruz pelos nossos pecados. Quando a gente aceita Jesus, o nosso coração fica assim, limpinho, sem mancha nenhuma. Então, o que representa a morada lá no céu, esse amarelo, um dia, Jesus Cristo disse: vou preparar lugar, virei outra vez, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar um lugar. Que maravilha! Além da gente ter Jesus em nosso coração, a gente aceitar, um dia a gente vai estar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É essa esperança que Deus deu através de Jesus Cristo. E louvado seja Deus por isso. Agradeço a Deus que tem alguma criancinha aqui que ainda não aceitou Jesus, que quer aceitar Jesus? Tem? Se não, bom, já que está com vergonha, vamos fazer assim, quando terminar, venha falar com a tia. Eu agradeço e vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso. Te agradeço por tudo, Senhor. Tu é quem me quisesses assim, Senhor, na minha vida. A minha vida é tua e a ti te pertence, Senhor. E todos esses que estão aqui, Senhor, na NOPEC, protege em nome de Jesus. Amém.